A gente vai continuar o Sermão do Monte, agora do capítulo 5, versículo 33 ao 48. Aí a gente termina o capítulo 5, logo termina o Sermão do Monte. Então deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do 33 ao 48, hoje. O texto começa. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim, e quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam aos perversos. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensam receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, a gente está mais uma vez ainda continuando o nosso Sermão do Monte. E a gente está falando principalmente sobre a justiça do reino agora. Só que essas 3 últimas perícopes falando sobre a questão do juramento, a questão de vingança e amar os seus inimigos, são o que alguns dos grandes teólogos chamam de ser o mais difícil de se cumprir na questão da justiça do reino de Deus. Porque são coisas extremamente difíceis de se fazer, principalmente quando a gente entrar no ame os seus inimigos. Então, esse trechinho faz parte de todo aquele trecho que Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito antigamente, o que os antigos falaram, mas eu, porém, falo para vocês completamente diferente. Aqui é Jesus, mais uma vez, não rejeitando a lei, mas revelando a intenção da lei, que é um pouco mais profunda. Ele descola a lei de uma mera obediência religiosa para uma lei que realmente muda o coração. Então sai algo do externo, do fazer, cumprir, para algo que é interno. Da letra escrita em Levítico, em Números, para uma lei vivida no coração e uma justiça legal para uma justiça do reino de Deus. Então, esses trechos aqui, o tema central vai ser principalmente o que a vida do reino de Deus exige. Primeiro, uma verdade sem duplicidade. Por isso que Jesus está falando de juramento. Não viver uma vida dupla em relação a isso. Por isso que ele deixa bem claro que o seu sim é seu sim e o seu não é seu não. Você não precisa de fazer promessas, de fazer juramentos para isso. Você tem que ser uma pessoa real, característica real, verdadeira, sempre única. E não ter 2 caras ou ser dupla na sua percepção e na sua personalidade. É uma renúncia a uma vingança pessoal que você deve ter, e aí a gente pode discutir que a vingança vem só de Deus, então é uma justiça diferente. Então a gente vai ver o que é a vingança e o que é a justiça de verdade.
e um amor ativo, incluindo os inimigos nesse amor. Então, segundo Wisber e Shedd, que são os teólogos batistas, esse pequeno trecho, é dos mais desafiadores do Evangelho, pois mostra que o reino de Deus não se sustenta por cumprir regras e direitos, mas ele se sustenta por graça. Que a gente só consegue cumprir tudo isso daqui por graça. Então, a estrutura do texto é o que a gente já pegou, cada perícope é uma coisa, então a gente vai falar de juramento dos versículos 33 a 37, da vingança e não da retaliação dos versículos 38 a 42 e do amor aos inimigos dos versículos 43 a 48. E abaixa um pouquinho o pescoço dele aqui. Tô. Eu acho que é bom deixar ele virando, né? Porque daí vai todo mundo. Se pegar aí todo mundo, tá ótimo. Então, vamos lá para o primeiro trecho dos juramentos. Jesus começa dizendo: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Quando Jesus fala de ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não necessariamente isso aqui está na lei. Era algo escrito na lei, mas muitas das vezes era uma tradição. Então, principalmente os fariseus, eles não viviam necessariamente da lei escrita, mas de uma tradição oral também passada. Por isso que Jesus deixa bem claro: vocês ouviram o que foram dito pelos seus antepassados. Porque normalmente o que Jesus está falando aqui era o que era falado e não o que era escrito. O que está escrito é um pouco diferente, tá? Quando, por exemplo, Jesus está falando não jurem falsamente, na verdade o que está escrito na lei é para não mentir. Mas os antepassados falavam para fazerem juramentos para que se cumpra palavras. Sua palavra tinha que ser cumprida, então você fazia um juramento para Deus ou para uma pessoa, para mostrar que você era uma pessoa legal. Então, Jesus deixa bem claro: vocês ouviram o que foi dito dos seus antepassados, mas não necessariamente aquilo dali estava escrito na lei, tá? Aí ele começa: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Então era isso que os antepassados falavam: não jura falsamente. Não faz um juramento que você não vai cumprir, mas cumpra aquele juramento que você fez diante do Senhor. E aí Jesus fala: peraí, não é só a intenção de cumprir aquilo, é de você não ser falso com uma pessoa, de você não mentir, não viver em duplicidade. Então, vamos um pouco além. Você não vai fazer juramento. E aí Jesus continua: mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus. Então, não promete diante de Deus, porque Deus não tem nada a ver com a sua história. Nem pela terra, porque é o lugar onde Deus habita os seus pés. É o estrado dos seus pés, onde ele repousa os pés. Então não jure nem pelo céu, nem pela terra. Nem jure por si mesmo. Então Jesus deixa bem claro: não jure por você mesmo. Eu vou jurar como é que eu posso falar? Agora perdi a palavra. Faltou na cabeça. Não vai sair, não. Mas a minha ideia de fazer você confiar em mim de alguma maneira, eu coloco a minha cabeça a jogo, por exemplo. Então, você não vai fazer isso também, porque você não pode controlar nem o seu corpo. Você não pode falar para o seu corpo: faça um fio de cabelo, vai surgir um fio de cabelo branco agora. Não, conforme você vai envelhecendo, ele vai surgindo. Então Jesus fala: não faça isso nem jurando pelo seu próprio corpo, porque você não pode controlar nem se um fio de cabelo branco pode aparecer. Você não controla nenhum fio dos seus cabelos. Então Jesus está dizendo: você não controla nada da vida. Você não controla os céus, você não controla a terra, você não controla nem você mesmo. Por que você está fazendo promessas? Por que você continua instigando as pessoas a confiarem em você, se você provavelmente não vai cumprir, porque você não tem controle sobre o que vai acontecer? A ideia aqui é que, se você vai fazer, você só faz. Seja seu sim, sim.
seja seu não. Não. Você só faz. Você não fala, quando chegar tal dia eu vou fazer. Não, você faz. Chega de prometer. Então Jesus está falando um pouco mais, e aqui é o texto-chave seria esse: seja seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. É porque você precisa realmente ser uma pessoa verdadeira. A lei, ela permitia juramentos feitos em nome de Deus. Em Levítico 19, 12 e Deuteronômio 23, 21, a gente vê ali pessoas fazendo juramentos perante Deus. Mas os líderes religiosos, principalmente os fariseus, haviam criado graduações desses juramentos, tentando escapar principalmente da responsabilidade moral que você tinha depois desse juramento. Então, o jurar por Deus era algo obrigatório. Então, você sempre que fizesse alguma coisa, que fosse falar que ia cumprir alguma coisa, você teria que jurar por Deus. Você teria que jurar pelo céu, você teria que jurar pela terra, você teria que jurar por Jerusalém, que era a cidade de Deus. Que aí, dependendo do degrau, dependendo da promessa que você quisesse cumprir, você fala, jura por você mesmo. Aí era uma promessa pequena. Vamos elevar um pouco mais? Sei lá, eu prometo fazer um trabalho ali para uma pessoa. Então jura por Jerusalém que você vai cumprir isso aqui. Eu prometo que eu vou dar uma casa para alguém porque alguém tá pobre, então jura pela terra. Conforme a promessa de você cumprir algo fosse aumentando o grau do juramento teria que aumentar até chegar a jurar por Deus. Então, quando era algo extremo mesmo, fariseu, então você jura por Deus para poder cumprir. Aí se você não jurar cumprir... por Deus, dá um exemplo. Vamos, sei lá, eu juraria por Deus se, por exemplo, eu fosse casar com uma mulher que eu não quisesse. Mas eu ia falar pro pai dela que eu queria casar com ela. E falaria que ia dar o dote por ela. Então o pai chegava perante os líderes e falava, jura por Deus. Porque aí já é uma coisa num nível mais elevado, você está criando uma família. Então, o fariseu já falaria, jura por Deus que você vai cumprir isso. E aí você teria que cumprir, é meio que uma obrigação. Então Jesus acaba, nesse trecho, Jesus acaba denunciando a tentativa humana de manipular aquilo que era verdade. Porque se é simplesmente só por palavra você precisa de algo para cumprir isso, significa que a intenção do seu coração é de não cumprir necessariamente. Senão você já teria feito. Então Jesus está denunciando. O problema não é jurar em si, fazer promessas, mas é a falta da integridade que torna aquilo necessário. Por você não ser íntegro, por você não ser verdadeiro, você acaba fazendo aquilo. Então o uso do juramento excessivo que tinha na época revela aquilo que tinha dentro do coração do indivíduo, que era pura mentira. Onde havia verdade, o juramento não precisava necessariamente ser feito, era desnecessário, era só falar sim. Então, quem precisava jurar o tempo todo perdia toda a credibilidade, porque estava precisando falar de cumprir promessas. Então era alguém que não era confiável. E a vida cristã, ela precisa ser íntegra, por isso que tem essa questão dos juramentos na ética do reino de Deus. Porque a palavra do crente tem que ser suficiente. Salmos 15 vai falar sobre isso, né? Salmos 15 vai falar sobre isso. A palavra tem que ser o suficiente. Você tem que cumprir e pronto. Você tem que ser íntegro. É alguém olhar para um crente e falar, posso emprestar dinheiro para ele porque ele falou que vai pagar, ele vai pagar. Vou contratar ele porque eu sei que ele trabalha bem. Porque ele fala que trabalha bem. Mostra aqui o currículo dele é verdadeiro. Porque é crente. O problema é que muita gente já não está sendo assim ultimamente, né? Então você vai falar ainda que você sai prejudicado, né? Ainda que você saia prejudicado. Isso te tira da presença de Deus, porque ele está falando que vai permanecer no Santo Monte, né? E uma dos requisitos é você cumprir com a sua palavra, ainda que você saia prejudicado. Você cumpra com a sua palavra mesmo que você saia prejudicado mesmo. Poxa, sei lá. Eu falei que eu vou emprestar dinheiro. Mas ele não vai me devolver, tô nem aí. Vou emprestar. A palavra também diz que você, aquele que não pode dar, não empresta. Não empresta.
Sim. Ô, Henrique, É. arruma milão aí? Não consigo. tenho. Você até Não tem, mas é o dinheiro de você pagar a tua conta, aí você não vai tirar da tua para empresar pra mim. Você vai falar, Tem lógica. não tem, Não tem. não posso. Não tem lógica. É não. É não. Show. Se eu tenho, poxa, tô aqui, ó, toma. Tá sobrando, É sim. né? Eu Tá posso- sobrando lá, eu posso ajudar? Se eu- Toma. Não vai me fazer falta, nem mal nenhum, se ele não me pagar, então toma. Você, né? É um irmão, fala, poxa, tá necessitado. Você acolhe ele, né? Naquilo que ele precisa E já era. na hora que chega o dia ele fala, irmão, tô meio apertado. Tá tudo não bem. vai me pagar, irmão. Fica tranquilo, Tá tudo certo. pega de presente e tal. É viver numa simplicidade. Então a gente para com aquele monte de regra, de juramento, de promessas e só vive uma vida cristã íntegra, na simplicidade. É sim ou é não. E aí Jesus deixa bem claro que passar disso, por ser mentira, vem do maligno. Se você falou um sim, o seu sim não é sim, já se tornou uma mentira, você não é uma pessoa íntegra. E toda mentira vem do maligno, vem de Satanás. Então o que passa disso, o que passar do sim, passar do não, o que passar da integridade, Eu falei já não vem ontem mais de assim, você. Eu falei ontem assim no meu carro. Fiz uma pergunta, eu não sei. Então, e aí precisava da resposta, né? E não sei não é a resposta. Aí eu falei, não sei, quem sabe, talvez, sei lá, é procedência maligna. Porque você deixa o outro boiando, voando. Vamos para o restaurante? É sim ou não? Não sei. A pessoa está com fome, está passando mal. Né? Você fica voando, boiando. A ideia é porque a gente vive tentando esconder aquilo que está no coração, de não sei, talvez seja não gosto da sua companhia, mano, eu não vou. Mas eu não quero falar pra você que eu não não gosto da sua companhia, entendeu? Então, pra não te machucar, fala, não sei, eu tenho que ver, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos marcar. Entendeu? É só falar, poxa, se eu tenho compromisso, eu vou falar, não, eu gosto de estar com você, mas hoje eu tenho compromisso, eu falo, não. Ah, não tenho, mas gosto de estar com você? Então tá, bora lá, irmão, bora esse período, entendeu? O ensino central de Jesus aqui é que no reino de Deus, a palavra do crente vale. O crente não precisa de contrato, a palavra de crente tem que valer. A verdade não é algo negociável dentro do reino de Deus. E a integridade, ela não substitui a necessidade de juramentos. Você vai ser íntegro pro resto da vida, velho. Você não vai precisar jurar pra um monte de gente aí. Fazer promessa pra um monte de gente, fazer promessa pra Deus e etc. A sua palavra vai valer. A sua integridade vai valer. E aí é o que a gente deve refletir. Como crente, a gente está sendo pessoas confiáveis? A nossa palavra, quando nós falamos, está inspirando segurança? A pessoa fala, eu confio nessa pessoa, ou está inspirando desconfiança? Se isso está acontecendo, a gente transforma tudo isso daí e vamos viver a ética do reino de Deus. A partir de agora, minha palavra tem que valer. As pessoas têm que olhar de longe e falar, poxa, eu confio nesse cara, confio nessa pessoa. É assim que é a ética do reino de Deus. Por isso que é algo que é mais difícil. É interessante dos comentaristas falarem que esse trecho é um dos mais difíceis de se lidar, porque a gente lida com aquilo que o ser humano mais faz, que é mentir por pura conveniência. É um ser humano sempre querendo levar vantagem um pelo outro, sempre. E no reino de Deus não tem ninguém levando vantagem em cima de ninguém. E aí Jesus, depois disso aí, vai para falar sobre vingança. Então, no versículo 38 ao 42, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aqui também não está necessariamente assim na lei, né? Mas basicamente a lei diz que você deveria pagar da mesma forma que pagaria o mal. Então, se alguém se alguém roubou um boi, você vai lá, se ele não pode devolver, então você toma as terras deles pelo valor do boi. Então a lei funcionava mais ou menos assim. E aí Moisés não cita necessariamente olho por olho, dente por dente, mas cita algo parecido lá em Êxodo. Mas como é que os antigos traduziam? Olho por olho, dente por dente. Ponto. Te arranca um olho, você arranca o olho dele de volta. Te arranca um dente, você arranca o dente dele de volta. Olho por olho, dente por dente. E aí Jesus, peraí, eles falaram isso.
a lei farisaica é essa, mas a lei do reino de Deus é outra forma. Não resistam aos perversos. Não pague de volta aquilo que da mesma moeda, basicamente. Se alguém ferir a face direita, se alguém te dá um tapa, você oferece a outra face também para alguém bater. Você não vai revidar com outro tapa. E assim, eu tava lendo, assistindo algo falando sobre isso. Aí se você dá uma face, a outra seria as costas, é isso? Não. Aqui é mesmo o rosto mesmo. É falando de tapa. Direita e esquerda. Não. Direita e esquerda. É falando de tapa mesmo. Porque sem as costas, né? Você vai virar e vai embora, né? Não é que aqui alguns vão tentar fazer uma tradução do grego para dizer que é aquele tapa de humilhação, que normalmente era com as costas da mão, tipo tapa de humilhação. Então você não fica humilhado, você vira e vai embora. Mas aqui Jesus está falando realmente do que é justiça. A justiça, no contexto, a justiça mosaica era: você fez alguma coisa, você vai pagar alguma coisa de igual valor para poder reparar o seu erro. Então é olho por olho, dente por dente. Então, se você receber um tapa, você não vai devolver num outro tapa. Pelo contrário, você vai virar o outro lado e vai bater. Falando, pode bater do outro lado também. Então tá um pouquinho mais além da humilhação, tá falando mais sobre justiça. Até a ponto, depois de Jesus ainda continuar: se alguém processar você e tirar a sua túnica, deixe que também leve a capa. Então, se alguém te meter um processo lá perante os juízes de Israel e levantar um monte de falsos testemunhos e tirarem o que é seu, você não vai brigar para poder retomar aquilo. Injustiça. Você vai lá e, tá bom, já que você quer levar, leva mais. Leva algo um pouquinho mais além. Você não queria a túnica? Você não queria a capa? Tá aí. Agora leva a túnica, leva a capa, leva tudo. Não necessariamente você vai ir de novo aos juízes para poder revidar isso de alguma forma. E aí ele continua: se alguém oferecer a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê quem lhe pede e não volte as costas daquele que deseja pedir algo emprestado. Então, a ideia era sempre, Jesus está dizendo ainda sobre justiça. Dê para quem te pedir emprestado, você só dá. Não espera receber de volta. Não existe justiça aqui no reino de Deus. A justiça do reino de Deus não funciona você dar alguma coisa e receber algo em troca. Não funciona você receber um tapa e você devolver outro tapa. Não funciona você... Não, de boa. Tá aparecendo um vídeo aqui. Atrapalhei a aula toda. Não funciona você ser processado e processar de volta. No reino de Deus não existe processos de volta. Não vou processar a pessoa de volta. Eu só vou aceitar o processo e pagar. E é isso. Porque na justiça de Deus não existe vingança. A vingança pertence a Ele. A vingança é exclusiva de Deus e não nossa. Então, a lei do olho por olho, lá de Êxodo 21, 24, tinha a função de se limitar à vingança. Limitar a uma justiça humana. Então, tipo, quando Moisés coloca a lei é para limitar até que ponto você se vinga do outro. Ah, se ele te arrancou um olho, você arranca o olho dele também. Ponto. Você vai fazer até aqui. Não é para incentivar qualquer tipo de vingança, mas é para limitar ela. Mas com o tempo, isso foi usado como justiça para retaliação pessoal. Então, Jesus ele não está abolindo a justiça, até porque a justiça civil também é uma justiça do reino dos céus. Mas ele está proibindo qualquer tipo de vingança pessoal. A vingança ela pertence somente a Deus. E a gente não deve lidar com isso. Então o ensino de Jesus, ele não é de passividade, covarde, sabe? Tipo, beleza, estou ali passivo, vou aceitar tudo porque sou um covarde. Mas é uma liberdade do ciclo de violência. É uma libertação disso. De você simplesmente não devolver mais a mesma moeda. Dar a outra face acaba sendo uma decisão espiritual, não uma decisão realmente violenta. É que ou incita, uma... né? Incita, né?
arrancou meu olho, arrancou o teu. É. Você vai tirar o nariz, eu tiro o teu. E já incita a violência. Se matou, né? Então, dar a outra face acaba sendo uma decisão. Não revidar acaba sendo uma decisão espiritual mesmo. Não é uma reação emocional, porque a reação emocional do nosso corpo é devolver. Se alguém me der um murro, eu vou devolver o outro murro e pronto. Mas o mais sábio espiritualmente é evitar conflito. Lembra lá dos primeiros da bem-aventurança? Dos pacificadores? É isso. Os pacificadores são aqueles que fazem paz em meio ao conflito. Pronto. Isso mexe também com a resposta da sua vingança. Se você é um cidadão do reino, bem-aventurado, pacificador, então você não vai revidar com violência. Você vai continuar na sua. Então não há uma retaliação no reino de Deus. Se alguém te processa, você não vai processar de volta e retalhar essa pessoa e também agora vou arrancar tudo dela. Chega, mano. Ah, beleza, fechou. Vamos lá, vamos resolver o problema aqui. Você não quer minha túnica? Toma a capa. Pronto, resolveu. Entendeu? A gente vai pacificar, a gente não vai retalhar ninguém. E a não retaliação do indivíduo, a não retaliação pessoal, revela a maturidade espiritual que uma pessoa tem e a confiança que Deus é o pleno e justo juiz. E de que dele pertence a vingança, não nossa. Então, esse texto pode parecer, mas ele não exige que você aceite abusos contínuos. Né? Às vezes a gente acha que é isso, mas ele incita a gente a abandonar o espírito de fazer revanche. Perdi aqui, vou devolver. Contenda, brigas, chega. Ele vai falar, pô, se contém aí, toda a justiça vem de Deus. Beleza, alguém te processou, sei lá, você luta pra não perder o processo. Paga lá o advogado, faz tudo certinho. Perdeu, você não corre atrás disso de novo não, tá tudo certo. Você não quis levar? Ah, vamos chegar num acordo? Beleza, vamos chegar num acordo. O pessoal que é empresário, que tem que pagar funcionário, quando o funcionário põe na justiça, você faz um acordo. Beleza, tipo. Tem que pagar mesmo? Vamos lá, vamos fazer um acordo? Vamos, pronto. Resolveu o problema. Apazigou o negócio. Você fala, não, esse cara me roubou aqui dentro e tal. Não, esquece isso. Deixa quieto. Então Jesus chama aquele que é cidadão do reino de Deus, o seu discípulo, a abrir mão do direito da vingança e colocar esse direito na mão de Deus. A confiar que quem faz toda a justiça é Deus e não ele. E responder o mal que fazem contra ele com graça, com perdão, com sabedoria. E é assim que um cidadão do reino dos céus vive. Quando é injustiçado, responde com graça. Quando tem o orgulho ferido, deposita a confiança em Deus e só segue a vida. Eu estava lendo 2 Coríntios 4, que fala que ainda é atribulado, perseguido, caluniado, Deus, né, sustenta do outro lado, né, com a graça dele, né. Tudo que você passar, ainda que você passe um bocado de coisa aqui, Deus é o refrigério do lado de lá, né, do outro lado. Paulo deixa bem claro nesse texto de que o que a gente traz em nós é o morrer de Jesus Cristo para que haja vida em outro. Então, a gente é perseguido, é humilhado, é destruído, esse corpo se deteriora e vai que vai. Tô nem aí, porque trazendo sempre no nosso corpo o morrer de Jesus Cristo para que a vida de Jesus Cristo seja manifestada. Aí ele vai falar no corpo de vocês. De modo em que nós a tua morte, mas em vocês a vida. De nós somos retalhados, somos perseguidos, somos destruídos, a tua morte em nós. Mas em vocês, em resposta disso, a tua vida. Isso é um cidadão do reino de Deus. E aí... Difícil, né? É tarefa, né, mano? É por isso que os comentaristas falam que esse trecho aqui, ele é muito difícil. Faz oposição a quem a gente é.
faz muita oposição daquilo que o ser humano é, necessariamente. E aí Jesus continua, agora é o último trecho, antes da gente ir pro capítulo 5, é do amor aos inimigos. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso também, mais uma vez, é tradição, não está escrito na lei, tá? A lei só está escrito: ame ao próximo, e do inimigo a vingança é de Deus, tá? Então todo aquele Salmos, quando a gente lê o livro de Salmos, a gente vê muito salmo imprecatório, que é salmo de vingança. Deus coloca os inimigos debaixo dos meus pés e destrói eles nas rochas, e etc, etc, etc. Mas isso é uma representação da própria vingança de Deus. Então, não é algo pessoal, mas é algo que vem de Deus. E aí Jesus continua: vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo, mas eu digo a vocês: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso está dizendo: o sol, a colheita, tudo que acontece na terra acontece sobre quem é bom e quem é mau. Por quê? Porque todos são todos são criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, Deus ama todo mundo, incluindo os próprios inimigos. Então, por que vocês estão odiando aqueles que perseguem vocês? Por que vocês odeiam os seus inimigos? Aí você fala: não, mas eu amo as pessoas. Aí Jesus continua: ah, legal. Vocês saudam outras pessoas. Vocês amam aqueles que amam vocês. Legal. Os publicanos, os pecadores lá que vocês julgam, fazem isso também. Ah, a gente cumprimenta as pessoas no meio da rua, a gente sauda. E Jesus, isso não é amor. Porque até o gentio faz isso. E assim, como aplica isso diretamente? Bora lá, a gente vai chegar lá. Tanto é que depois a gente vai falar da última frase aqui, que Jesus no final finaliza dizendo: portanto sejam perfeitos, como perfeitos é o Pai Celestial de vocês. Então, a lei mandava amar o próximo, mas ela não ordenava odiar o inimigo. Isso foi tradição. Então Jesus corrige a leitura e revela que o padrão supremo de Deus, que amar o inimigo é evidência da obra da graça feita no coração de alguém. Jesus amou os inimigos. O caráter de Deus também. Não, muito louco. Ele, na cruz, ele ora pelo soldado. Ele ora e fala: Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então assim, logo a gente consegue entender que esse amor pelo teu inimigo seria amá-lo de todo o coração em oração. Em oração, não só em oração, gestos, atitudes, mas você só consegue isso por meio da graça. Sim. Porque sem a graça você não vai conseguir fazer isso. Porque esse mandamento é impossível para quem não nasceu de novo. Não nasceu de novo. É impossível. O pensamento. Vou falar. Não, eu ia falar que depois, tipo assim, quando ele termina de fazer essa correção, pra gente amar os nossos inimigos, ele vai falar assim: porque eu dou a chuva das justos e injustos, ou seja, eu faço pros dois. Eu faço Não pros é uma dois. parada assim abstrata. Não, eu preciso fazer, cara. É algo de fazer mesmo. É uma prática. É uma prática. É algo Realizado. Aí você vê que toda a ética do reino de Deus é tipo contra qualquer tipo de vingança que aconteça. É aquilo que a gente já estava falando sobre a vingança. Jesus meio que emenda um assunto no outro. Pô, quem machuca você é seu inimigo, mas você não vai revidar, velho. Você vai abraçar e tá tudo certo. A gente já falou sobre perdão aqui, de como que é perdoar mesmo no reino de Deus. E perdoar no reino de Deus não é falar: poxa, perdoei e não convivo mais com a pessoa. Não, é sentar realmente na mesa com a pessoa. Porque Jesus perdoou quem traiu ele, sentou na mesa dos caras de novo. Assim, né? Quando a gente vai ter que aplicar a graça em algo do gênero, o que normalmente eu faço? Poxa, mas meu Jesus sofreu pior do que eu estou sofrendo agora, e mudo, calado, não disse nada, não revidou uma palavra. Acho que um olhar que não teria sido de ternura.
E aí eu tenho que ser parecido com ele, né? Porque para falar que é cristão é o mínimo. Né? E agora eu vou revidar, eu vou falar. Então, aí eu entendo a graça que me alcança para poder despejar no outro que não merece. E o amor cristão, ele é um amor ágape. Livro do C.S. Lewis, Os Quatro Amores. E quando a gente fala de ágape do grego, a gente está falando de decisão, de ação, de algo incondicional feito por uma ação, por uma decisão. Então toda vez que aparece ágape em relação ao amor, é uma decisão. E esse é o amor do cristão. É um amor de decisão, é um amor de ação. Não é só um amor de palavra. Palavra todo mundo diz. Falar que ama todo mundo fala. Mas agir em amor é outra coisa. Agir em amor é diferente. Cuidado. Cuidado. Abraço, mesmo, O cara destruiu sua vida, você vai falar, senta aqui na mesa e come de novo. Junto, como se não tivesse acontecido nada. Senta aqui na mesa e come junto de novo. Isso é transformador, né? Porque você tem que tirar todo o ranço, toda a tristeza, toda a chateação, todo o problema, tirar tudo e falar, meu, zerou o jogo, né? Tô indo embora, começou de novo. Mas aqui mostra que, por exemplo, essa é a ética mais elevada do reino de Deus. Porque você não você não ama o amor por mérito, mas por obediência à palavra de Deus. Por obediência. E aí Jesus ele vai revelando isso quando ele diz que o próprio Deus faz isso. E aí Jesus fundamenta o amor aos inimigos no caráter de Deus, que ama exclusivamente toda a sua criação, independente de quem seja. Deus ama toda a criação, independente de quem seja. O amor especial que ele tem para os seus filhos é uma coisa, mas Deus ainda tem amor para toda a sua criação. E é por isso que ainda preserva-se a terra como ela é. É por isso que ele é longânimo e tardio em se irar e não destruiu tudo que está acontecendo. Porque faz parte do caráter dele amar todo mundo. Não é que nem a gente vê, não está na igreja com a gente, desviou, tá fora, perdeu, morreu, nunca aceitou Jesus. Às vezes o cara vai se entender com Deus no último momento. Vai se entender com Deus. Ladrão da cruz, né? Uns minutinhos antes de morrer, falou, Senhor, lembra de mim. E vem, porque ele ama todos. Deus é bondoso com a gente até quando a gente é ingrato. Sim. Quando a gente duvidoso Deus com não ele. existe, né? Na maneira que a gente vê as coisas, né? Exato. Não existe desse jeito que a gente enxerga. E aí chega o final da frase de Jesus, que é: sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Sim. E aqui tem gente que fala, que é impossível ser perfeito como Deus. Não tem dúvida da frase. Se eu vou no grego, é essa frase. Jesus está dando uma ordem explícita. Sejam perfeitos como perfeitos é o Pai de vocês. A palavra perfeito, telios, significa completo, maduro, íntegro. Telios, do grego. Telios. Tá literalmente falando pra gente ser completo como Deus é completo. Ser maduro como Deus é maduro, de perdoar íntegro como Deus é íntegro. Perfeito como Deus é perfeito. Não, perfeito acho que é a palavra que mais encaixa. Perfeito, completo e íntegro. Os três que definem. Então, não fala de uma perfeição moral porque a gente não consegue, mas fala de uma semelhança do caráter do Pai. Íntegro como ele é, semelhante como ele é, completo como ele é. Tem que olhar para Jesus, né? Tem que olhar para Jesus e falar, como que Jesus faria nessa situação? Então eu vou agir assim. Porque... Não dá para olhar para outro lugar, não dá para olhar para outro exemplo, não dá. Porque o amor aos inimigos revela quem a gente é, filho de Deus. Sendo filho de Deus, em quem a gente é semelhante? Deus. Então o padrão acaba não sendo mais um padrão humano. Então aí Jesus quebra todo o padrão da lei rabínica, da lei dos fariseus, da lei escrita, fala, peraí, isso aqui é padrão humano. Vamos pro padrão do que é do reino de Deus, um padrão divino. Padrão daquilo que Deus é. Então o discípulo, ele ama todo mundo, principalmente porque ele foi amado primeiro. Porque ele foi perdoado primeiro. Ele ama todo mundo porque
o amor do Pai alcançou ele primeiro. Quem muito ama, muito é perdoado, né? Quanto mais lascado, mais Deus está disposto a te pegar no colo e falar, vem, deixa eu te perdoar, deixa eu te amar. E agora vai lá e ama. Ama de volta como eu amei você. Mano, mas é muito louco porque eu estava lendo essa passagem e isso é uma percepção que eu tive, tá? Eu percebi que assim, ele fala isso, né, nesse sentido de... Porque assim, o cara que está mais em pecado é o cara que vai reconhecer mais quem ele é. E não que o cara que pecou menos, entre aspas, ele está mais santo. É que o cara, quando ele pecou mais, ou seja, ele teve mais tempo na queda, ele falou assim, eu reconheci de verdade quem eu realmente sou, mano. E aí ele consegue falar assim, mano, eu preciso desse amor, porque é um motivo, tá? Não, mas a ideia é basicamente isso. É porque, querendo ou não, quanto mais justo você é na Terra, total que é muito mais difícil de convencer pessoas que já se acham muito justas de que elas são pecadoras. Porque eu falo, mano, não traio minha mulher, eu sou bem casado, tenho meus filhos. Ela não sabe, né, até que limite ela vai. Não sabe que o limite que ela só por ela existir, Ela já é pecadora. ela já é pecadora. Ela não tem essa Ela noção. mostrasse quem realmente ela é, né? Agora o cara que já tá lá todo lascado, é bem mais visível pra ele, tipo, cara, olha o que eu O sou. maior exemplo disso é a adúltera que jogou no pé de Jesus, lá e toma já capela a mulher aí. Vai me meter pedra. Eu falei, beleza, só que não tem pecado. Todo mundo vai embora por quê? Um monte de pecado oculto, aquele estava esculachado. Aquele que estava esculachado é mais fácil. A gente taca a pedra, Então, é mais fácil. realmente, é só você olhar pra testemunho de muita gente. Tem um monte hoje de maneira. O argumento, né? É só olhar pra testemunho de muita gente. Vamos colocar de alguém que a gente lê todas. A gente lê sempre. Paulo. Testemunho de Paulo eu mato cristão, pô. Eu mato quem diz que serve a Deus. Persigo, assino carta. O quanto que esse cara não amou? Nos últimos dias de vida dele, preso na cadeia, tipo, traz Marcos, pô. Eu briguei com o Marcos. Disso, né? Traz Marcos. O André fala muito disso. Traz minhas capas e O meus livros. arrependimento não é só pra você parar de fazer o que você fazia, é ir contra. É, contra aquilo. Aí você vem contra o teu pecado, né? Você E aí começa o teu ministério. O meu ministério parte da minha mazela. Paulo deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido, açoitado, preso. Paulo tinha tudo. Ele era cidadão romano, da tribo de Benjamim. Tinha dinheiro, tinha prestígio e largou. Cultura. Já era. Largou tudo para ser perseguido, preso e ser morto no final das contas. Ele amou, porque ele foi muito perdoado, ele também muito amou de volta. E é essa a ideia da gente estar no reino de Deus e ser cidadão dos reinos de Deus. A gente ama porque a gente foi amado primeiro. Então, todo esse trecho mostra, todos esses trechos, o trecho desde do juramento até o amor ao inimigo, mostra que a justiça do reino de Deus, ela não se baseia nos nossos direitos, nos direitos humanos, nas leis humanas, mas em pura graça, porque tudo isso é por graça. Tudo que a gente faz por graça. Não é vingança, mas é graça. Não é vingança, é amor. Não é aparência, mas é viver íntegro, ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Uau. Então, nossa palavra, ela reflete a fé. A nossa relação, nossa reação com aquilo que acontece de mal com a gente acaba confiando em Deus. E o nosso amor, a gente ama porque a gente foi amado primeiro, que demonstra que é o caráter de Deus. Então, por isso que os teólogos falam que viver esse texto é difícil, porque é impossível viver tudo isso sem o Espírito Santo, sem nascer de novo, sem realmente ser o cidadão do reino de Deus. Se somos cidadão do reino de Deus, a ética do reino de Deus é difícil, é impossível. Mas como somos cidadãos do reino de Deus, alcançados pela graça e misericórdia de Deus, isso aqui é o mínimo que a gente deveria fazer como cidadão desse lugar. Porque, querendo ou não, o Jai ainda não está aqui já, né? O reino de Deus está aqui? Já tá. Ainda não, porque ainda vai vir. Mas já. Porque como cidadãos desse reino,
somos exilados nesse mundo chamado Terra, na galáxia. Qual é o nome? Tentando lembrar o nome da nossa galáxia. Esqueci. Via Láctea? Via Láctea, é. Eu lembrei um monte de outras galáxias e não vi a Via Láctea. Somos meros exilados. Estamos distantes da nossa pátria. Porque a nossa pátria é o reino de Deus. E no reino de Deus essa é a ética. E como participantes dessa pátria, a gente vive no nosso exílio com as leis dessa pátria. Vivendo a ética do reino de Deus. Beleza? Acho que já deu. Toca mais sal, hein? Eu ia fazer pergunta, mas não vai dar tempo. Poxa, né? Aí a gente vai continuar um pouco mais nessa ética do reino de Deus no capítulo 6. Mateus 6. Mateus 6. Acho que vai dar pra fazer tudo, né? Ah, não vai dar pra fazer todo o Mateus 6, não. Tô olhando aqui, a gente vai ter que separar de novo também. É muito... Vocês é top também, mano. Vai falar sobre... aqui é um pouco mais sobre... É a oração dele. É...